Boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos. É com imensa alegria e satisfação que iniciamos a celebração dos 25 anos de instalação da Justiça Federal na subseção judiciária de Paranavaí. Para darmos início ao evento, convidamos a todos para assistir ao vídeo institucional produzido pelo Núcleo de Memória Institucional da Justiça Federal do Paraná, com alguns momentos marcantes da história da subseção judiciária de Paranavaí. Foi aí que montamos um dossiê de mais de 360 páginas, com o apoio de todos os prefeitos da região, vereadores, entidades, sindicatos, inúmeras entidades, juntamente com o prefeito Terucato e o sucessor Deusdete Ferreira de Cerqueira, assumimos todos os compromissos para a instalação da vara. Eu fui o responsável, né, por organizar a vara no seu início. Foi uma época difícil, ainda eram os processos físicos, no início poucos servidores lotados, recebemos processos também de Maringá, Umuarama, me lembro de muitas desapropriações vindas de Umuarama, né, processos enormes, todos físicos e de grande repercussão financeira. Na época, a vara era uma competência plena, então tinha criminal, matérias cíveis, tributárias e ambiental, né? E também destaco a matéria ambiental, em razão da existência do Rio Paraná, está em parte, né, da subseção de Paranavaí, e existiam muitos processos, né, que demandavam essa atenção aí do meio ambiente. E foi uma experiência muito boa ter sido o primeiro diretor lá, ter conhecido tanta gente boa, tantos colegas bons para trabalhar, e foi a inauguração da vara também foi um sucesso. E lá o início dos trabalhos foi assim bastante difícil, porque nós recebemos milhares de execuções fiscais da Fazenda Nacional que tramitavam naquela época na Justiça Estadual, competência delegada. Então, já no primeiro dia de trabalho, os escrivães das varas cíveis da Justiça Estadual já levaram pessoalmente para nós esses vários processos, né? Na época, né, há 25 anos atrás, o nosso grande acervo de processo eram processos de empréstimo compulsórios de combustível. Eram milhares de processos. Eram execuções de sentença, tínhamos um trabalho enorme. Além do que, atendíamos também matérias de competência criminal, civil,
execução fiscal, e foi muito trabalho. Depois de alguns anos de posse, eu tive algumas oportunidades para me transferir para cidades maiores, porque pensava na possibilidade de oferecer um estudo para meus filhos em universidades de grandes cidades, imaginando que pudesse ser melhor do que aqui. Mas também sempre tive uma preocupação de sair daqui e não encontrar um clima organizacional tão bom quanto o que sempre tivemos aqui. Nessas oportunidades, em que pensei de me mudar, falava comigo mesmo, quando vier um juiz que eu não goste, daí eu me transfiro, né? Aí fico animado a sair daqui. Felizmente isso nunca ocorreu, porque sempre tivemos muita sorte pelos diretores de foro que por aqui passaram. Não tenho palavras para expressar o quanto admiro e respeito cada um deles. Na época em que eu fui promovida, era uma vara única, então nós tínhamos todas as competências, né? Nessa época, de 2005 a 2010, eu tive vários casos bastante peculiares, né? Porque em função dessa vara única nós pegávamos diversas matérias, o que fazia com que várias situações diferentes aparecessem para serem analisadas. Em 2006, eu mandei penhorar na boca do caixa os valores de todos os ingressos de uma partida de futebol do Clube Atlético Paranavaí e contra a União Bandeirante Futebol Clube, porque nós tínhamos uma execução fiscal contra o clube e tínhamos algumas penhoras frustradas, então, numa medida mais enérgica, mandei fazer a penhora, então, de todos esses ingressos no momento em que estava iniciando a venda dos mesmos na boca do caixa. Daí, até mesmo em função dessa situação, eu passei, a partir de 2007, a acompanhar todas as partidas do Clube Atlético de Paranavaí. Inclusive, todos os demais servidores da vara também iam em peso, né, nas partidas de futebol. E o clube acabou sendo campeão estadual do Paraná. Foi a única vez que foi campeão estadual. Até alguns servidores falaram que eu fui pé quente. Depois de 15 anos, um time do interior do estado comemora o título de campeão paranaense. E a torcida do Paranavaí, que era minoria na Vila Capanema, fez a festa final. ACP, 3 letras que estão marcadas na história do futebol paranaense. Assim como os nomes de cada um dos vermelhinhos heróis. Hoje foi decretado feriado em Paranavaí. De folga, os torcedores puderam sair às ruas e comemorar esse título inédito junto com os jogadores do ACP. E foi um período muito feliz que eu vivi lá em Paranavaí. Não fosse pelos vínculos familiares aqui em Curitiba, talvez eu tivesse permanecido lá até hoje. E falo isso com sinceridade. Lá eu encontrei muitos amigos, as pessoas em Paranavaí são muito acolhedoras. E só como um exemplo desse acolhimento, eu vou citar um fato, poderia citar vários outros. Quando eu cheguei em Paranavaí, eu me hospedei num dos hotéis da cidade, o Grande Hotel. E lá, eu não imaginava isso, mas lá acabou se tornando a minha casa, o meu lar na cidade. E por quê? Porque logo em seguida eu conheci os proprietários do hotel, o senhor Verildo Piloneto e a esposa,
e a gente teve uma proximidade muito grande. Eles me tratavam como filha. Nos finais de semana, eles me inseriam, às vezes, né, quando ficava lá em Paraná, na rotina da família. Por termos competência previdenciária, nós lidamos com um público muito vulnerável, são idosos, pessoas com incapacidade, pessoas com deficiência. Inclusive, nós tivemos um implemento significativo de processos envolvendo crianças com deficiência, e isso representa um estímulo para que nós entreguemos um trabalho com eficiência, mas, acima de tudo, com humanidade, enxergando as necessidades do jurisdicionado e dando o nosso melhor em tudo que nós fazemos, desde os atos processuais em si, até as iniciativas assistenciais, que já existiam antes mesmo de a gente chegar na unidade. Quando eu cheguei, desde o primeiro dia, eu fui extremamente bem acolhido, né? E, durante uma reunião coletiva nossa, ali eu já vi que era um grau diferenciado de competência, de apuro técnico, né? E de proatividade. São pessoas muito proativas, são pessoas muito preocupadas com o bem comum, o bem do colega e o bem do serviço público, né? Prestação adequada do serviço público, a prestação ótima do serviço público. Então, são extremamente colaborativos, né? Qualquer questão que eles me trazem, qualquer problema, qualquer questão, qualquer coisa que precisa ser solucionado, já me trazem a sugestão da solução antes, e sempre sugestões extremamente pertinentes, né? Então, eu realmente me sinto totalmente seguro de tê-los por perto, né? E sinto uma gratidão muito grande por isso. Só tenho a agradecer e dizer que para mim é uma honra atuar onde eu atuo e fazer o que eu faço. Eu faço com muita satisfação. Sou grato a todos por me proporcionarem isso. Muito obrigado.
que aconteceu ali foi que, por acaso, ali tinha algum padre casamenteiro, algum santo casamenteiro ali dentro daquela Justiça Federal, porque já fizemos a conta e saíram 7 ou 8 casais dali. E eu sou um deles, né? Na verdade, eu fui o primeiro até. Ainda tive o privilégio de conhecer o meu marido na Justiça Federal, que é o Anderson Fogaça. Tinham festas, isso também contribuiu para a Justiça Federal ser tão casamenteira, né? Porque não foi só eu e meu marido. Virou a Justiça Casamenteira, que eu me recordo, acho que uns 6 casais saíram de lá casados, inclusive eu. Conheci meu marido, que também é oficial de justiça, o Rogério. Foi na vara de Paranavaí que eu conheci a minha esposa, que nós nos casamos. Foi em Paranavaí que nasceram nossos 3 filhos. Naquela época, vários casais foram formados. E eu e meu marido, inclusive, somos um. Então, a gente brinca que a Justiça Federal de Paranavaí é uma justiça casamenteira. Dando continuidade, convidamos para tomar lugar à frente as seguintes autoridades: Excelentíssimo Desembargador Federal João Batista Pinto Silveira, Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo Prefeito Municipal de Paranavaí, Maurício Guellen. Excelentíssimo vereador Antônio Carlos Utrila Garcia, representando a Câmara Municipal de Paranavaí. Excelentíssimo Juiz Federal Danilo Pereira Júnior, vice-diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Excelentíssimo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Paranavaí, Anderson Donizete dos Santos, representando a OAB Paraná. Excelentíssimo Juiz Federal Ricardo Cagliari Bicudo, diretor do Foro da Subseção Judiciária de Paranavaí. Excelentíssimo Juiz Federal Leandro Cadenas Prado, presidente da APAJUF, Associação Paranaense dos Juízes Federais. Excelentíssimo Juiz Federal Marcos César Romeira Moraes, representante da Comissão da Gestão da Memória da Justiça Federal do Paraná. Ainda gostaríamos de registrar a presença das demais magistradas e magistrados, advogadas e advogados, integrantes das Forças de Segurança Civis e Militares, membros do Poder Executivo e Legislativo, do INSS, servidores da Justiça Federal, na ativa ou aposentados, da Caixa Econômica Federal, familiares e também um agradecimento ao público em geral que prestigia essa solenidade presencial e remotamente pelo YouTube. Presidirá a solenidade o desembargador federal João Batista Pinto Silveira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a este grande encontro em que celebramos os 25 anos da instalação da Subseção Judiciária de Paranavaí. Convido a todas e a todos para juntos
acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro em posição de sentido. Podemos sentar. Dando sequência à nossa solenidade, tenho a honra de convidar a fazer uso da palavra o juiz federal Ricardo Cagliari Bicudo, diretor do Fórum da Subseção Judiciária de Paranavaí. Fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço imensamente a consideração de cada um dos senhores de estarem aqui hoje. Dou as boas-vindas a todos, as boas-vindas ao desembargador presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Dr. João Batista, ao vice-diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, Dr. Danilo Pereira Júnior, né, e a todas as demais autoridades aqui presentes hoje. Bom, eu sou um neófito aqui da Justiça Federal de Paranavaí, né? Eu sou juiz há 22 anos, mas eu estou aqui apenas há 2 anos e uns quebradinhos, desde janeiro de 2024, né? Então, infelizmente, eu tenho poucas histórias para dividir com os senhores aqui, né? Então é isso, não tem história. Boa noite, tchau. Não, eu não tenho poucas histórias, mas eu tenho sentimentos e percepções. É isso que eu vou compartilhar um pouco com vocês aqui, né? Há muitos anos, eu ingressei numa escola iniciática. Então, eu sou muito ligado, sou muito curioso, gosto muito desses assuntos ligados à espiritualidade, espiritualismo, meditação, filosofia oriental. Não consigo de jeito nenhum aplicar nada disso para minha vida. Minha vida é tudo torta, eu sou tudo fora da casinha, mas eu acho bonito, gosto, entendeu? E me interesso bastante. E numa das aulas que a gente teve, eu lembro que foi ensinada uma técnica que chamava lugar de repouso ou lugar de refúgio. O que era? Consistia em você criar um ambiente imaginativo na sua cabeça a partir de lembranças que você tinha de lugares ou de eventos da sua vida, né? Qual que era a finalidade disso? A finalidade disso era a gente desenvolver uma ferramenta que a gente conseguisse gerenciar situações estressantes, situações emocionalmente desgastantes, né? Você se recolhe ao seu lugar de repouso e você alinha as coisas, né? E consegue agir de forma racional dentro do que cada situação permite. Bom, eu
Da minha parte, o que eu fabriquei para mim se baseava numa vivência que eu tinha quando eu era garoto, 7, 8 anos. Eu estudei na escola pública em Botucatu, estado de São Paulo, né, que é de onde eu sou natural. Então eu me recordo que eu terminava a aula de tarde e eu ia embora, dava a volta na escola, ia embora a pé para minha casa pela rua de trás. Era uma rua de paralelepípedo, Botucatu é uma cidade muito antiga, né? E que você mal via a luz do sol incidindo, de tão frondosas que eram as árvores, né? Então eu caminhava aqui com aquela sensação de paz, de ter ido na escola, né? Não ter enforcado, ter ido bem na prova, não ter arrumado confusão, não ter feito bullying, que ninguém ter sofrido bullying, enfim, tudo perfeito, ido bem na prova, tudo perfeito, aquela sensação de paz, tudo certinho, né? E maravilhado com aquilo que eu via, né? Aquela cena da rua de paralelepípedo, as árvores, né? E aquilo ficou gravado. E foi aquilo, ou isso, que eu elegi para mim como meu lugar de repouso. Por que eu falo isso? Porque desde que eu cheguei aqui, né, desde que eu entrei na cidade, desde que eu entrei nas dependências da Justiça Federal aqui e até hoje, eu carrego uma sensação muito parecida com essa. Né? Eu só não digo que é a mesma sensação, porque a vida adulta ela é feita de muitos desafios. Né? Então é muito raro, muito difícil, se não for impossível, você ter a plenitude que você tem quando você é criança. Né? Mas é algo realmente muito parecido, muito semelhante àquilo que eu sentia. Toda vez que eu chego no prédio da Justiça, de manhãzinha, eu sinto esse frescor da manhã, abro as janelas, tudo limpinho, tudo organizado, chego no meu gabinete, abro as janelas, não preciso nem ligar o ar-condicionado, entra aquela brisa fresca, né? O sol ainda fraquinho, né? E olha, para os meus detratores aí, se eu falo que é uma brisa fresca da manhã, é porque eu vim trabalhar muito cedo em Paranavaí. Então eu tenho uma sensação de plenitude, né? E uma paz, mesmo sabendo que o dia inteiro vai ser de desafios, de pedreira, né? Mas eu sinto uma paz, eu sinto uma tranquilidade, uma confiança muito grande. Eu preciso dizer que 2 grupos de pessoas contribuíram para que eu chegasse nesse estado, né? Para que eu usufruísse disso. Um deles é composto pelos colegas que me antecederam, cada um deles. É porque eles foram os responsáveis pela instalação da vara, foram responsáveis pela evolução de toda a estrutura, foram responsáveis pela regulação das rotinas de trabalho, pelo treinamento dos servidores, pela gestão de crises, porque houve crises, sempre há, né? Claro. E, ao fim, me entregaram uma Justiça Federal acabada, consolidada. Né? Nessa tarefa, eu preciso mencionar 2 nomes em especial. Né? O primeiro deles é a doutora Márcia Vogel Vidal de Oliveira, porque ela foi responsável pela mudança da sede da primeira vara de Paranavaí. A primeira vara começou lá em 2001, era um prédio um pouco precário, né? Era difícil de fazer reforma e tudo mais, e as demandas da época reclamaram urgentemente mudança. Né? E ela foi, bateu o pé, brigou com todo mundo e trouxe essa vara para um prédio espetacular, que é onde nós funcionamos hoje. Um prédio que atende plenamente aí todas as nossas necessidades e que traz uma satisfação tão grande de você estar ali, uma estrutura tão completa para a gente. Né? Doutora Márcia Vogel Vidal de Oliveira. E o outro nome é o doutor Adriano José Pinheiro. Primeiro porque ele foi o primeiro juiz aqui de Paranavaí, né? Ele começou lá em 2001. Aí depois parece que ele não gostou muito, não sei o que aconteceu, que ele foi embora. Né? Não, brincadeira.
circunstâncias da vida, claro, né? O pessoal ele se removeu para outra localidade para voltar alguns anos depois. E aqui ficou até a minha chegada. Então, o doutor Adriano, ele trouxe para mim o que poderia haver de melhor em termos de informação sobre a primeira vara federal de Paranavaí. Eu vim às cegas para cá. Eu aceitei uma promoção, né? Fiquei 20 anos como juiz substituto em Londrina e, por razões pessoais, permaneci lá. Aí, chegado o momento, falei, não, agora eu vou pegar a promoção. Para onde? Havia Paranavaí, que seria o mais próximo, né? Será que é bom? Será que... Eu nunca tinha ouvido falar da justiça daqui. Quem que é? É o Adriano. Poxa vida, liguei para o Adriano, meu Deus do céu, né? Só falou bem daqui. E depois eu fui conferir que era tudo verdade. Não fui enganado, né? Então, o doutor Adriano é o responsável por transmitir tanta confiança e tranquilidade para mim. Eu cheguei aqui muito confiante e tranquilo, porque eu sabia o que eu ia encontrar, né? Então é isso. Só tenho a agradecer a esses colegas, cada um deles, à sua maneira e ao seu tempo, contribuiu para a consolidação da Justiça Federal aqui na 4ª Região, né? Justiça Federal de Paranavaí. O outro grupo de pessoas que contribuem para o meu bem-estar, para essa sensação de plenitude que eu tenho, é composto pelos meus colegas de trabalho e os servidores, né, que compõem a nossa equipe, cada um deles, né? Olha, eu vou dizer, eu trabalhei em muitos lugares ao longo da minha vida. Antes da Justiça Federal, especialmente, né? Fui membro de Procuradoria Federal, Procuradoria da Fazenda, fui assessor jurídico de universidade estadual, advogado de fundação pública e depois na Justiça Federal trabalhei em Moarama e na 2ª Vara de Londrina, né? Sempre tive cercado de boas pessoas, mas aqui é muito diferente. Então eu vejo pessoas que são completamente comprometidas, é aquilo que eu falei no vídeo que passou ali, né? Ninguém me traz problema que não venha com uma sugestão de solução junto. Isso é ouro, né? Isso é fantástico. E tudo coisa razoável, tudo coisa aproveitável, né? Então são pessoas que são dedicadas mesmo, que pensam no povo, na população, né? A gente atende uma população que é muito carente aqui, né? A maior parte é de natureza rural, né? E pessoas com deficiência. Então, os nossos servidores são pessoas que pensam, que têm um espírito humanístico muito proeminente, né? E isso me enche de satisfação e de confiança, né? E isso é tão bom que a gente conseguiu estabelecer uma relação pessoal aí rapidamente, né? Volta e meia a gente faz churrasco na casa da Cláudia, né, Cláudia? E comemorações na vara, sempre que tem aniversário de alguém. Então, há um ambiente humano ali. Há um ambiente humano. É preciso que se reconheça isso, né? E saibam que eu tenho uma gratidão muito grande por isso que vocês me oferecem, tá? Só para finalizar aqui, eu queria dizer que a gente, infelizmente, né, não dá para a gente permanecer alienado, né? A gente enfrenta, talvez, o momento de maior crise de credibilidade do Poder Judiciário da história, né? Muito infelizmente. Óbvio que não cabe aqui analisar situações, muito menos fulanizar qualquer coisa, não, né? Não tem nada a ver com o que a gente faz hoje aqui. Mas esse momento e essa solenidade, que isto aqui é uma visão que é voltada para a primeira vara de Paranavaí, que é um recorte do Poder Judiciário como um todo. Então, é uma visão voltada ao Poder Judiciário. Então, e que ela sirva para a gente refletir, que a gente nunca pode perder de vista, né, a finalidade primordial nossa aqui, né, que é fazer o melhor que a gente puder para o meio, sempre, né, com base na Constituição, com base nas leis, e cada um com seu estilo, cada um com seu tempo, cada um à sua maneira, mas que sempre seja o melhor para o meio. E que a gente consiga manter isso, na nossa visão, dentro dos nossos objetivos aí, indefinidamente.
É isso. Agradeço muito, viu? Muito obrigado. Meus cumprimentos, doutor Ricardo. Dando continuidade à nossa cerimônia, convido a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor juiz federal Danilo Pereira Júnior, vice-diretor do Fórum da Seção Judiciária do Paraná. Boa tarde a todos. Senhor presidente, em nome da direção do Fórum, do Dr. Savares, que é o nosso diretor, que está em compromisso Fórum do Brasil, inclusive, por isso que não está aqui, e emendou com as férias. Eu gostaria de agradecer ao desembargador João Batista Pinto Silveira pela sua presença aqui. Isso nos enriquece, nos engrandece, e a sua presença demonstra a importância que esse evento tem para todos nós. Então, eu gostaria, de seu nome, agradecer a presença do senhor. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, doutor Maurício Guerin, também meu sincero agradecimento, e em seu nome quero agradecer também aos servidores do Poder Executivo, os servidores e munícipes, né, do município de Paranavaí. Quero cumprimentar o vereador Antônio Carlos Utrila Garcia, em seu nome cumprimentar o Poder Legislativo, cumprimentar os servidores municipais do Legislativo e agradecer também a presença, a colaboração e apoio sempre emprestado. Quero cumprimentar o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Paranavaí, doutor Anderson Donizete dos Santos. Em seu nome, cumprimentar os advogados da cidade de Paranavaí, dos municípios que integram a subseção judiciária de Paranavaí. Cumprimento a procuradora, a doutora Célia Zanato, que foi dito pelo prefeito, que é a primeira mulher a ser procuradora do município em 73 anos. É isso. Então, meus cumprimentos em seu nome, quero cumprimentar todos os advogados do município de Paranavaí. Doutor Ricardo Cagliari Bicudo, diretor do Foro da subseção de Paranavaí. Em seu nome, cumprimento todos os colegas por aqui passaram, e vejo vários aqui presentes, prestigiando essa solenidade. E, por último, não menos importante, o nosso colega também, Leandro Cádenas Prado, presidente da PAJUF, e o Marco César Romeira, representante da Comissão de Memória da Justiça Federal, e também o estimado amigo Rony, que juntos prepararam essa grande surpresa que foi apresentada para nós. Quero cumprimentar o diretor-geral do tribunal, doutor Zenoni Zidlowski, né? Tem um nome que é uma pegadinha, prefeito. Mas em seu nome e da Maiara, quero cumprimentar todos os servidores da Justiça Federal e externar a maior gratidão da Seção Judiciária do Paraná e da Justiça Federal, porque os senhores que fazem a diferença e que atuam aqui, fazendo com que a Justiça Federal esteja presente. Senhor presidente, eu, da outra vez, arranhei falar com o coração, como fez o doutor Ricardo, mas eu não fui tão ousado como ele e resolvi fazer alguns registros de alguns agradecimentos que eu não poderia me esquecer. Eu registro, né, que comemorar a passagem do tempo e registrar os fatos históricos é uma característica da humanidade. E esse evento, ele poderia ser mais um evento e uma comemoração singela, talvez, dentro da própria vara federal, e nós quisemos compartilhar e partilhar esses momentos. E a maior demonstração de partilhar e compartilhar esse momento foi a apresentação do vídeo institucional, que cumprimento mais uma vez os colegas pela produção desse vídeo, que demonstra não só a atuação da Justiça Federal, mas também a família da Justiça Federal. E ao assistir o vídeo, eu tinha algumas informações a respeito da subseção, me chamou a atenção algo que eu não sabia, que ela tinha essa característica também casamenteira. Então, meus cumprimentos, isso demonstra, né, que além de trabalho, nós temos pessoas e pessoas que se ligam não só pelo trabalho, mas também por suas afinidades. Então, meus cumprimentos, doutor Ricardo, e a todos que passaram por aqui, Adriano, Márcia e outros tantos que deram característica e deram vida, né, e humanidade a isso. Eu preciso, né, e com imensa honra que a gente celebra esse marco histórico, esses 25 anos da subseção judiciária, né, e comemorar esse 1/4 de século da presença da Justiça Federal nesta que é carinhosamente conhecida como a cidade da poesia, é, acima de tudo, celebrar o fortalecimento da cidadania, do acesso à justiça em todo o Noroeste paranaense.
A trajetória dessa unidade, né, começou, como vimos ali, com a criação das 50 varas em 1998, uma lei que previu a criação das varas, mas não disciplinou, não determinou, prescreveu quais seriam esses lugares específicos, e foi um trabalho, né, incansável da comunidade que tornou possível essa instalação. E então eu não poderia me deixar de furtar de homenagear essas instituições que uniram forças para tornar esse sonho uma realidade. Eu expresso aqui, então, meu profundo agradecimento à sociedade paranavaense, em especial, e aí o meu registro, né, ao Poder Executivo Municipal, as gestões representadas à época pelo prefeito Antônio Teru Cato, que aqui está presente, meu agradecimento, também, né, ao prefeito Deusdete Ferreira Sequeira, que sem o trabalho deles, sem o apoio inclusive material, não seria possível viabilizar a instalação dessa vara naquele momento. Eu também registro aqui o empenho, né, do então presidente da Ordem dos Advogados da subseção, o Edilson Avelar Silva, Hermeto Botelho Júnior, além do apoio de José Tadeu Saliba, que à época era da seção da OAB do Paraná, né, vice-presidente da Ordem naquele momento, a atuação que foi decisiva, né, dessa advocacia local, e nós vimos ali em levar os dados, levar documentos para mostrar a importância e demonstrar que a união da sociedade civil também contribui e constrói políticas públicas, né? Então, senhor prefeito Maurício Guelli, eu quero que o senhor receba, em nome da Seção Judiciária do Paraná, do Tribunal Regional da 4ª Região, em seu nome, toda a municipalidade, né, o meu sincero agradecimento e gratidão, e assim eu faço também na pessoa do atual presidente da OAB, o Dr. Anderson Donizete. A importância dessa vara para a região, ela é imensurável, né? Ficou registrado no vídeo que ela tem atualmente uma competência exclusivamente previdenciária, mas nem sempre foi assim, né? Ela cumpre hoje uma missão muito especial e particular, e foi destacado aqui pelo Dr. Ricardo, pelos servidores, atua principalmente garantindo direitos fundamentais a cidadão de 22 municípios. E eu gostaria de destacar, e até comentei no início com o prefeito, né, a relevância desse trabalho, e eu gosto, sempre que posso, buscar números e dados, porque não fica, então, só na fala do, então, vice-diretor do FUR. Eu fui conferir, desde 2021, a subseção pagou 39.961 precatórios e requisições de pagamento. Foram beneficiados 59.762 pessoas físicas e jurídicas. E aí foi um número que me chamou muita atenção. Esse total de precatório e requisições representou R$ 829.953.553,79. Né? Esse valor injetado na economia regional, esse valor que transformou a vida de várias pessoas e demonstra, né, a importância da atuação do Poder Judiciário. Então, meus cumprimentos, eu gostaria de fazer esse registro, porque não poderia deixar de registrar dados, né? Não é a falácia da instalação de uma vara, mas é a demonstração da sua efetiva realização da justiça perante a comunidade. A eficiência dessa subseção é um motivo de orgulho, né? Foi registrado aqui que essa subseção alcançou o 4º lugar da 4ª região, né? Parece pegadinha, mas é verdade, é o 4º lugar da 4ª região em número de acordos, foram 1.429 conciliações realizadas, o que demonstra um compromisso real com a solução pacífica e a série dos conflitos. Nós vimos, né, a inovação com uma marca presente, né, e aí quero destacar uma boa e bela parceria, né, do projeto Simplifica, que o Dr. Ricardo enfatizou, e nós vimos no vídeo, inclusive com a participação da OAB local, projeto que utiliza a linguagem simples para facilitar a rotina da advocacia, o acesso ao advogado e tantos outros projetos que hoje, inclusive, tivemos a oportunidade, né, presidente, de visualizar. Eu fazia tempo que eu não via a Paranavaí, e cumprimento todos os servidores, né, pelo amor, pela dedicação e por transformar aquilo não só num lugar de trabalho, mas num espaço de convivência, num espaço de cidadania. Então, meus cumprimentos a todos vocês. A ação de ontem,
embora em trânsito, eu recebi as imagens, né, é digna do maior registro. Né? Isso demonstra que essa celebração ela não poderia ficar em quatro paredes, mas ela também denota a importância de mostrar a justiça à cidadania. Né? Nós temos que sair, de fato, dos gabinetes, nós temos que sair, de fato, dos prédios públicos, e eu conversava, inclusive, nós somos consumidores de serviços públicos, nos queixamos, né, invariavelmente, né? Podemos dar o exemplo, então, que façamos, e o exemplo de cidadania e de dedicação merece o maior cumprimento da sessão judiciária. E, por fim, porque já até me alonguei, este jubileu de prata, eu digo assim, ele é dedicado às pessoas. Então, eu registro aqui, em nome da direção do foro, a nossa gratidão aos pioneiros, né, como o juiz federal Adriano José Pinheiro, que foi o primeiro magistrado, e em seu nome quero registrar, né, a todos os magistrados que foram exibidos, inclusive no vídeo, pela construção da Justiça Federal nesse município, né, ao primeiro diretor de secretaria, o Sérgio Ricardo Fiais. Agradeço, né, ao magistrado titular, doutor Ricardo, e a diretora Maiara, que lideram, né, com excelência esse trabalho diário, e quero externar um reconhecimento, né, a cada um dos 24 servidores, aos 5 estagiários e 7 colaboradores terceirizados dessa subseção. Né? Gostaria e deveria nominá-los, mas sintam-se abraçados e sintam cumprimentados pela essa direção do foro. Eu digo que é o trabalho sigiloso e dedicado de vocês, somado ao legado de todos aqueles que passaram pelas sedes da Getúlio Vargas, da atual São Cristóvão, que mantém viva a chama de uma justiça próxima, humana e eficiente. Que os próximos 25 anos continuem a ser pautados pelo mesmo espírito de cooperação e serviço público que nos trouxe até aqui. Meu muito obrigado e meus cumprimentos a todos. Meus parabéns, doutor Danilo, pela sua manifestação sincera, com a paixão de um diretor realmente de fórum que se dedica muito à magistratura, reconhecendo todo esse trabalho que vem sendo feito nessa comunidade. E dando continuidade à nossa cerimônia, eu tenho a honra de passar a palavra ao doutor Anderson Donizete dos Santos, presidente da OAB, da subseção aqui de Paranavaí, e, ao mesmo tempo, agradecer a Vossa Excelência por ter cedido esse auditório tão acolhedor, tão adequado para uma cerimônia do porte como essa. Muito obrigado. Eu quero dizer que eu me sinto duplamente em casa, já tive a oportunidade de falar disso a Vossa Excelência. Eu sou oriundo da advocacia, ingressei pelo 5º Constitucional na vaga do ministro Teori Zavascki, e sempre que eu estou presente no ambiente dos advogados, eu me sinto em casa também. E hoje duplamente, porque é uma cerimônia do judiciário, o judiciário é quem eu pertenço e amo a minha atividade, assim como também, quando desempenhava, amava ser advogado. Muito obrigado pela sua gentileza de ceder esse espaço. Vamos falar. O senhor me permite usar? Claro. Obrigado. Excelentíssimo desembargador federal, João Batista Pinto Silveira, presidente do Egrégio Tribunal Regional da 4ª Região. É um prazer recebê-lo aqui na nossa casa, a Casa da Cidadania, a Casa do Advogado. Excelentíssimo senhor prefeito municipal Maurício Gellen, excelentíssimo vereador Antônio Carlos Utrila, meu querido amigo e professor da época de Fundação Bradesco, excelentíssimo senhor juiz federal Danilo Pereira Júnior, vice-diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Paraná, excelentíssimo senhor juiz federal Dr. Ricardo Cagliari Bicudo, diretor do Foro da Subseção Judiciária aqui de Paranavaí, e excelentíssimo senhor juiz federal Marcos César Romeira Moraes, representante da Comissão de Gestão e Memória da Justiça Federal do Estado do Paraná. Minhas colegas, meus colegas advogados, servidores e servidoras do Poder Judiciário, representantes da sociedade civil, senhoras e senhores.
Hoje completamos a comemoração dos 25 anos da instalação da Vara da Justiça Federal aqui na nossa cidade de Paranavaí. Mas não é apenas uma data comemorativa, é a celebração de um dia histórico. É a celebração da história, fruto da união e perseverança de todos os cidadãos paranavaenses e da nossa região noroeste do Paraná. É impossível não falar do marco inicial que aconteceu no ano de 1997, aqui no âmbito da subseção de Paranavaí, quando então a subseção era presidida pelo Dr. Mamoru Fukuyama. E no ano de 1998, primeiro ano da gestão da diretoria da OAB de Paranavaí, capitaneada pelo Edilson Avelar, Dr. Edilson Avelar da Silva, Dr. Jaime José de Souza, o nosso grande vice-presidente à época, Dr. Jurandir Domingos Terra e Dr. Oswaldo Buniotti e Dr. José Mauri Caetano, aquele que nos presenteou há alguns anos, doutor Edilson, né? Eu vou pegar um documento aqui que vai fazer parte do meu discurso. Só um minuto. Vou ler só um pouquinho aqui, viu, prefeito? Bem rapidinho. Opa. Deixa eu só tirar isso aqui, já enroscou na gravata aqui. Vamos lá. Mas, enfim. Nossa, a história de Paranavaí, do início dessa sessão judiciária aqui de Paranavaí. Naquele momento, a semente de um sonho foi plantada pela diretoria da OAB de Paranavaí, gestão 1995-1997, e posteriormente pela gestão do nosso querido amigo Dr. Edilson Avelar. Essas gestões da subseção de Paranavaí perceberam a urgência de aproximar a Justiça Federal do cidadão paranavaiense e do noroeste do Paraná. Foi então que a sociedade civil organizada se levantou, capitaneada pela Ordem dos Advogados do Brasil, uma das entidades civis reconhecidas no Brasil como a entidade com maior credibilidade no nosso país, cumpriu a missão, o seu dever institucional de buscar o aperfeiçoamento do Estado democrático de direito e da busca pela justiça. Este momento que tenho a honra de ter em minhas mãos hoje e que ficará disponível, né, este documento, aqui nós temos o projeto de criação da nova Vara Federal de Paranavaí, que foi assinado pelo Dr. Dirceu de Almeida Soares e o Dr. José Luiz Baliana, e o dossiê que chegou às mãos dos presidentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, à época. Primeiro foi enviado um ofício para a então presidente do TRF e ministra aposentada do Supremo Tribunal Federal, ministra Ellen Grace, onde trazia no seu bojo vários documentos, dentre os quais o número de uma realidade dura de processos à época que tramitavam perante a Justiça Estadual. Ao todo, 5.591 processos de competência da Justiça Federal, mas em virtude da ausência da vara em Paranavaí, ela distribuída pela Justiça Estadual da nossa região. A essa mobilização iniciada em 1997, durante o ano de 1998, 99, se intensificou. Esse dossiê que eu vou passar às mãos dos colegas à mesa para verificar e depois vai ficar à disposição de todos, foi entregue no dia 22 de julho de 1999, na cidade de Curitiba, ao então presidente do TRF, Fábio Bittencourt da Rosa. Naquele encontro histórico, estiveram presentes, então, o vice-presidente da OAB do Paraná, Dr. José Hipólito Xavier da Silva, hoje desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o prefeito Antônio Terucato, o presidente da OAB da época, Dr. Edilson Avelar, a OAB
É fantástico esse documento, né? A OAB e as lideranças locais se empenharam para cumprir todos os requisitos desse grande projeto. Este documento, que era o projeto, aquilo que a Justiça Federal pleiteava para que pudesse ser instalada a Justiça Federal em Paranavaí. Ia de computadores, materiais, equipamentos, da bandeira do Estado do Paraná, do Brasil e da cidade de Paranavaí. Tinha todos os pedidos, tipo de máquina de escrever, eu tive olhando esse documento, é memorável. E uma demonstração de compromisso da sociedade civil, da Ordem dos Advogados do Brasil, de forma diligente, conseguiu angariar em tempo recorde os recursos para a compra de todos esses equipamentos e, então, a instalação da Justiça Federal em Paranavaí. O passo definitivo, doutor Edilson Avelar, prefeito municipal, foi dado no dia 30 de junho do ano de 2000. Em sessão solene e histórica, o plenário do Tribunal Regional da 4ª Região, ao apreciar o processo administrativo, olha o número, 97.20.000627, finalmente autorizou a instalação da Vara Federal aqui na nossa cidade de Paranavaí. Em outubro de 2000, do ano de 2000, o então prefeito Antônio Terucato deu um passo concreto e transformou tudo possível ao assinar um contrato de locação do primeiro local onde se instalou a Justiça Federal em Paranavaí, no primeiro andar do Banco do Brasil. Em 2001, já na atual administração do senhor Deusdedit Ferreira de Cerqueira, que foi eleito, com grande espírito público, o senhor Deusdedit ratificou todos os compromissos assumidos anteriormente, então, pelo prefeito Antônio Terucato, dando continuidade à nossa saga, à nossa realização do sonho. E, finalmente, no dia 21 de fevereiro de 2001, o sonho tornou-se realidade. A tão sonhada Vara Federal de Paranavaí foi instalada em nossa cidade, atendendo toda a região noroeste do estado do Paraná. Hoje, 25 anos, olhamos para trás com muito orgulho. Orgulho daqueles que sonharam, creram e daqueles que foram instrumento na realização deste sonho. Desde 2001, vou reafirmar aqui, doutor Danilo, o que o senhor disse, esses números são fantásticos, Desde o ano de 2001, foram pagos 39.961 precatórios. Foram 59.762 beneficiários diretos, cidadãos que tiveram seus direitos garantidos e reconhecidos pela Justiça Federal de Paranavaí. O valor total pago alcança a soma de R$ 825.953.553,79. 21 anos de história e 21 anos de concretização do direito das pessoas menos favorecidas. Dinheiro que não apenas fez justiça, mas que movimentou a economia do noroeste do Paraná, trouxe dignidade a milhares de cidadãos e de suas famílias, e de toda a nossa região. A Justiça Federal é um símbolo de justiça humanizada, acessível, que pulsa no coração do nosso noroeste do Paraná. Gostaria aqui, doutor Ricardo, de fazer uma dedicação especial a Vossa Excelência, doutor Ricardo Cagliari Bicudo, um juiz federal, nesta subseção, pela sua dedicação, companheirismo, parceiro de todas as questões que envolvam a comunidade, o bem comum da comunidade e da advocacia. Também trato desse reconhecimento, estendo a todos os servidores da Justiça Federal, às servidoras, aos estagiários, estagiárias, enfim, a todos vocês que compõem essa belíssima justiça. Aos juízes que aqui passaram, cumprimento na pessoa do doutor Adriano, primeiro juiz federal da nossa cidade.
Portanto, essa celebração é, acima de tudo, um reconhecimento àqueles que sonharam, àqueles que lutaram e àqueles que hoje mantêm viva a chama da justiça nesta casa de todos os cidadãos. Este é um gesto simbólico para coroar os 25 anos de muito sucesso. Em nome de toda a advocacia de Paranavaí, nos mais de 1.500 advogados aqui da nossa subseção e de todo o estado do Paraná, que ultrapassam mais de 100 mil advogados, faço um agradecimento especial a toda a cúpula do Tribunal Regional Federal da 4ª Região por este momento ímpar em nossas vidas. Parabéns à Justiça Federal, parabéns a toda a comunidade jurídica e aos magistrados que fazem parte deste sonho e destes grandes servidores que fazem parte desta realidade da nossa cidade. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Paranavaí, Dr. Maurício Gellen, eu gostaria de registrar que nós temos a honra de ter a presença do senhor comandante da Polícia Militar, Coronel Radamés. Muito obrigado, Coronel, por prestigiar a nossa cerimônia. E como havia anunciado, passo a palavra ao nosso prefeito. Quero saudar o doutor João Batista, em seu nome, saudar a mesa diretiva. Hoje é um dia de festa, onde nós viemos comemorar 25 anos de história da Justiça Federal no nosso município. Tão bem escrita ao longo do vídeo que nós assistimos, tão bem falada por todos aqueles que me antecederam, mas que eu não poderia deixar de registrar o meu reconhecimento ao prefeito Teru e ao nosso saudoso, querido, amado prefeito Deusdedit, 96 anos de idade, é o nosso exemplo. Nós temos orgulho de tê-lo aqui, porque sabemos bem que a história se confunde com a cidade, com pessoas que se dedicam para fazer do município um município progressista, como aqui foi falado. Quão gratificante para nós, Teru, saber que 25 anos atrás, eu estava presidente da Associação Comercial e lutávamos juntos, doutor Edilson, para que essa conquista para o nosso município, para a nossa região, acontecesse. Que bom, Pedro Baraldi, meu vice, de nós estarmos aqui comemorando, junto com essas autoridades, com os servidores da Justiça Federal do nosso município, esses 25 anos, o Jubileu de Prata, tão marcante na história do nosso município. E nada disso seria possível se não tivesse esse olhar da Justiça Federal para humanizar a gestão. E eu fiquei muito feliz em ontem recebê-los na frente do Paço Municipal e a Justiça Federal fazer um trabalho brilhante de aproximação da comunidade, quebrando diversos paradigmas, estigmas de que a Justiça Federal é um bicho de 7 cabeças, e a gente entende que não, que ela trouxe esses números grandiosos para que a gente pudesse, aqui sim, comemorar os 25 anos de história no nosso município. Quão grande é essa união de esforços quando uma cidade se mobiliza para em busca de objetivos comuns. Quão grande é nós resgatarmos a história e dividirmos com aqueles que não a conhecem. Vejo aqui estagiários da Justiça Federal que não têm nem a idade que ela aqui está instalada, mas que têm orgulho de pertencer e fazer parte. Nós ficamos muito felizes de estar aqui nessa tarde e noite comemorando essa instalação da Justiça Federal no município de Paranavaí. Eu vejo o brilho dos olhos do
prefeito Teru, assim como vejo o brilho nos olhos do nosso querido Deusdete, prefeito, que deixaram, cada um ao seu tempo, uma marca histórica no nosso município. E nós que estamos hoje como gestor público municipal, temos orgulho dessa história, temos orgulho do passado e queremos juntos construir ainda mais e melhor um futuro promissor para o nosso município, para a nossa região, para o estado do Paraná e para o Brasil. Muito obrigado. É verdade, isso não merece. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas aqui presentes, que estão prestigiando essa cerimônia tão importante para nós, integrantes da Justiça Federal, pelo que aqui foi dito também pela comunidade. Muito obrigado. Eu vou cumprimentar a mesa diretora dos trabalhos, a pessoa do senhor juiz federal, subdiretor da seção, subdiretor do Fórum da Seção Judiciária do Paraná, bem como na pessoa do doutor Ricardo Cagliari Bicudo, diretor do Fórum da Subseção Judiciária de Paranavaí, e em nome dessas duas autoridades e amigos, eu quero que toda a mesa se sinta cumprimentada, como muito bem referiu quando se pronunciou o nosso diretor, o juiz federal Danilo, dirigindo-se a cada um dos senhores. Como eu já disse, é uma alegria muito grande estar aqui hoje. 25 anos, se nós formos olhar para frente, parece muito tempo. Aonde vamos estar daqui a 25 anos? Quando olhamos para trás, foi um piscar de olhos. Quando nós vemos, passaram-se 25 anos. E se a Justiça Federal vem trabalhando com afinco e prestando um bom trabalho a essa coletividade, tenho certeza, foi porque a Justiça Federal foi muito bem acolhida pela sociedade dessa cidade. Senão, ela não poderia ter feito esse trabalho que os números aqui demonstram. É muito importante o que a Justiça Federal, pela sua especialidade, ela concretiza para o cidadão, principalmente nas ações da Previdência Social. Hoje, a vara aqui de Paranavaí, ela é essencialmente previdenciária. E não existe área mais social do que o direito previdenciário. Direito previdenciário é um direito alimentar. As pessoas, quando procuram o Judiciário Federal para resolver seus problemas na área da Previdência, muitas vezes é uma condição de vida, é uma condição de sobrevivência. Eu sempre me lembro, quando falo nesse tema da Previdência, da pensão por morte. Olhe que drama de uma mãe que se recolhe à noite com seu esposo, com seus filhos, pensando que o próximo dia vai ser igual ao dia que passou, com as suas dificuldades, mas vencendo a cada dia as suas dificuldades, e o provedor da família não acorda. Ele, infelizmente, teve um mal súbito e faleceu. Olha o desespero dessa pessoa. Além da perda, ela vai pensar, e agora o que eu faço? Como é que eu vou sustentar os meus 3 filhos? Tenho colégio, tem alimentação, tem vestuário, tem tudo. E o provedor da família não existe mais. Bom, o Estado está aí para ajudar nessas situações. Ela vai buscar auxílio aonde? Na Previdência Social. Ela entra com requerimento de pensão por morte. Mas, por uma questão técnica qualquer, não é concedida aquela pensão. Mas ela precisa daquele valor para sustentar a sua família. E se julga no direito de recebê-lo. Ela vai bater em qual porta? Na Justiça Federal. E nós temos essa responsabilidade
de atender esse clamor dessa mãe, dessa pessoa que está em extrema necessidade e precisa sustentar a sua família. E temos que julgar esse processo bem e rápido, porque, na realidade, deveria estar resolvido esse problema em 30 dias, porque é no final do mês que ela tem que pagar as contas. Isso sem contar o dia a dia, porque normalmente essas pessoas não têm nenhuma reserva. E elas vêm bater aonde? Na porta da Justiça Federal. E são os magistrados federais, os servidores da Justiça Federal, que têm esse dever de corresponder a essa necessidade, a esse anseio dessa cidadã que está precisando muito de acolhimento. Então, nós, integrantes da Justiça Federal, temos que ter noção da nossa responsabilidade e dessa palavra que eu falei agora há pouco, acolhimento. Acolhimento é fundamental. Quando alguém procura o Judiciário Federal, principalmente nessa área, tem que ter esse acolhimento. Hoje, quando eu aqui cheguei, estava conhecendo as instalações da Justiça Federal, eu não as conhecia. Eu fui recebido pelo nosso diretor, Ricardo, pela diretora Maiara, e conheci 2 espaços. Um deles, o Varal do Bem, e o outro, a sala para quem sofre do espectro autista. Eu fiquei encantado com o Varal do Bem. É simples, não é nada especial, mas para aquela pessoa que ali foi buscar um atendimento do judiciário, ele recebeu algo a mais, ele recebeu um acolhimento. Naquele Varal do Bem tem roupas que são doadas pelos funcionários, por outras pessoas que se importam, e além do atendimento, aquelas pessoas podem escolher uma roupa para levar, para usar, para se agasalhar, enfim. Não é tanto pela roupa, mas pela simbologia que aquilo traz. Eu não tinha visto em nenhuma sessão judiciária essa iniciativa. Tomara que sirva de exemplo para outras sessões judiciárias. Então, parabéns, doutor Ricardo, meus parabéns, Maiara, não sei onde é que está a Maiara, perdi ela de vista. Está aqui. E a Maiara, quando falou, ela ficou com os olhos marejados de lágrimas, quando ela mostrou esses 2 locais de acolhimento. E como dizem, e creio que seja verdade, dizem que os olhos são as janelas da alma, né? Então, demonstra a alma dessa nossa colega e do nosso diretor do fórum, que implantou, junto com a Maiara, esse acolhimento. Então, são gestos assim que diferenciam muito o que a Justiça Federal faz pela sociedade. Nós, magistrados, nós, servidores, nós não geramos riqueza, nós consumimos riqueza. Nós somos consumidores de riqueza. Quem gera riqueza é o agronegócio, é a indústria, enfim, é quem produz. Então, nós somos parasitas, então nós só consumimos riqueza? Não. Nós consumimos riqueza para prestar serviço para a sociedade. É a nossa razão de existir. Nós temos que prestar serviço de qualidade, com humanidade e com presteza. Essa é a nossa razão de existir. O Estado gera riquezas em outras áreas para que nós possamos prestar esse serviço à sociedade. Essa é a nossa razão de existir, resolver o problema das pessoas. E hoje eu cada vez vejo mais esse espírito, tanto no judiciário, quanto no executivo, senhor prefeito, quanto no legislativo. Todos nós somos servidores públicos e a nossa razão de existir é essa: prestar serviço de qualidade, com honestidade, para o nosso ser humano, para que se realmente materialize o bem comum. Então,
com essas singelas palavras, eu não vou me alongar. Eu quero, mais uma vez, agradecer por esse momento, por esse convite de aqui estar, doutor Ricardo, doutor Danilo, e presenciar o que a Justiça Federal, neste município, vem prestando de bons serviços, durante 25 anos de dedicação e de amor à sua missão de distribuir justiça. Muito obrigado pela presença de todos. Quero estar como convidado aqui nos próximos 25 anos, faço questão, e poder, daí onde estão os senhores, né, ter certeza que essa Justiça Federal deste município realmente cumpriu a sua missão. Muito obrigado a todos. Até mais. Como pudemos acompanhar nos pronunciamentos e no resgate histórico apresentado no vídeo, a instalação da subseção judiciária de Paranavaí foi muito esperada e adveio de uma jornada marcada por perseverança e união de esforços. A chegada da Justiça Federal a essa localidade é fruto de um conjunto de mobilizações, estudos técnicos, reuniões estratégicas e a atuação incansável de comitivas compostas por deputado estadual, prefeito, presidente da OAB, vereadores da região e do próprio judiciário local, que levaram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região a força dos números e a relevância da localidade, de modo a justificar a instalação. Ainda contamos com a intercessão de deputados federais quando da inserção legislativa. Foi esse coro de vozes que transformou o anseio em realidade. Hoje, ao celebrarmos o jubileu de prata dessa subseção, estamos aqui reunidos não apenas para comemorar essa vitória, mas também para homenagear algumas das personalidades responsáveis por essa conquista. Isso porque a trajetória de sucesso desta vara federal foi pavimentada pela dedicação de magistradas e magistrados, servidoras e servidores, além de cada colaboradora e colaborador terceirizado, das pioneiras e pioneiros que lançaram os alicerces aos que hoje mantêm viva a chama da justiça. Todos são parte indispensável dessa engrenagem. Por esse motivo, agora, procederemos às homenagens às instituições, autoridades e profissionais que fizeram a diferença e representam a verdadeira riqueza humana construída ao longo destes 25 anos em Paranavaí. Dando início às homenagens desta tarde, convidamos o juiz federal Adriano José Pinheiro, primeiro juiz titular lotado e primeiro diretor do Foro da Subseção Judiciária de Paranavaí, para receber homenagem. Para a entrega da honraria, chamamos o atual desembargador federal João Batista Silveira, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em reconhecimento por sua notável trajetória, chamamos a juíza federal Márcia Vogel Vidal de Oliveira, primeira juíza titular lotada e primeira diretora do Foro da Subseção de Paranavaí, para receber a sua placa de homenagem das mãos do atual vice-diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, o juiz federal Danilo Pereira Júnior. A condução jurisdicional é a alma dessa unidade. Por isso, convidamos o juiz federal Ricardo Cagliari Bicudo
para receber sua placa de homenagem pelas mãos do representante da Comissão de Gestão da Memória da Justiça Federal do Paraná, o juiz federal Marcos César Romeira Moraes. Em agradecimento pelo apoio institucional e colaboração para a instalação da Vara Federal de Paranavaí, convidamos o ex-prefeito Antônio Terucato para receber placa de homenagem destinada à Prefeitura Municipal de Paranavaí, das mãos do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal João Batista Pinto Silveira. Em agradecimento pelo apoio institucional e colaboração para a instalação da Vara Federal de Paranavaí, convidamos o ex-prefeito Deusdete Ferreira de Cerqueira para receber a placa de homenagem destinada à Prefeitura Municipal de Paranavaí pelas mãos do excelentíssimo vereador Antônio Carlos Utrila Garcia, representando a Câmara Municipal de Paranavaí. Pela cooperação e diálogo constante ao longo dessas 2 décadas e meia, homenageamos a OAB Paranavaí na pessoa do advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Paranavaí, Edilson Avelar Silva, o qual empreendeu verdadeiros esforços para que a instalação da unidade se tornasse realidade. Convidamos o atual presidente da OAB, subseção de Paranavaí, o advogado Anderson Donizete dos Santos, representando a OAB Paraná, para entregar a respectiva placa. A qualidade do trabalho prestado pela Justiça Federal tem como origem o esforço daqueles que, com grande determinação e criatividade, empenham-se no exercício de suas funções. Desse modo, não poderíamos deixar de homenagear as servidoras e servidores pioneiros lotados na subseção de Paranavaí desde a sua instalação, pela dedicação e competência. Desse modo, convidamos o primeiro juiz titular lotado e primeiro diretor do foro da subseção de Paranavaí, o juiz federal Adriano José Pinheiro, que entrega essa homenagem aos seguintes servidores pioneiros: Christian Molinari Bosca, Fernando Luiz Tibério, Honório Oca,
e José Roberto de Celes. Ainda, a fim de homenagear os atuais servidoras e servidores que compõem a equipe da Subseção Judiciária de Paranavaí e possibilitam a entrega de um trabalho de excelência aos jurisdicionados, convidamos a descerrar a placa de homenagem o atual juiz federal titular da unidade, Ricardo Cagliari Bicudos. Para os agradecimentos finais, devolvemos a palavra ao Dr. Ricardo Cagliari Bicudo. Mundo aqui e todas as autoridades, né? Eu quero fazer um agradecimento especial aqui a algumas figuras específicas aqui. O primeiro deles, o Dr. Anderson Donizete, que gentilmente nos cedeu esse espaço aqui. Lembrando que o Dr. Anderson, ele foi responsável pela revitalização aqui desse espaço, tá? E ficou realmente fantástico, né? Como cada um aqui pode verificar. Então, nosso muito obrigado, Dr. Anderson, aí, por ceder esse lugar aqui para a gente conseguir fazer essa cerimônia tão bonita, né? Também queria agradecer o pessoal da DTI, lá de Curitiba, que nos deu todo o apoio tecnológico aí, para a transmissão dessa solenidade aqui. Ficaram até tarde da noite quebrando a cabeça para fazer tudo bonitinho aqui, né? Então, meu muito obrigado aqui, muito obrigado mesmo. Muito obrigado ao pessoal da comunicação social lá de Curitiba, né? Especialmente na pessoa da Valéria, que nos deu o apoio necessário. Ao pessoal da memória institucional, a Dulce, né? Uma figura queridíssima aí, que gravou todos os depoimentos, né? Deu uma série de dicas para a gente. E eu quero fazer um agradecimento muito especial aqui para 4 servidores da nossa subseção judiciária. Esses servidores, eles foram responsáveis aqui por cada detalhe do que os senhores estão vendo aqui. E foi um trabalho violento, né? É muito trabalho, porque não é algo que é habitual dos serviços forenses aqui. Então eles precisaram se desdobrar para aprender muita coisa, improvisar outras, tal, mas fizeram acontecer e fizeram essa cerimônia, deram o suporte aí para essa cerimônia maravilhosa. Então são eles: o Celes, a Maiara, o Alisson, que é nosso agente de segurança, e o Guilherme. Peço, por favor, uma grande salva de palmas para todos eles. Eu quero, por fim, aqui, só registrar o comparecimento do Dr. Carlos Alberto Freitas Alegre, que é o Superintendente Regional Sul do INSS, né? O INSS é um grande, junto com a OAB, é um grande parceiro nosso aqui, né, de atuação. E é o Dr. Murilo Brião,
juiz federal auxiliar da presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. É isso. Muito obrigado. Obrigado a todos. Já nos encaminhando para o encerramento desta sessão solene, convido a me acompanharem a descerrar a placa alusiva a esta celebração de 25 anos da Subseção Judiciária de Paranavaí, o juiz federal Danilo Pereira Júnior, o juiz federal Ricardo Cagliari Bicudo, o juiz federal Marcos César Romeira Moraes e o juiz federal Rony Ferreira, que é juiz em Foz do Iguaçu, diretor da Subseção Judiciária de Foz e também o coordenador do Núcleo da Memória da Seção Judiciária do Paraná. Por favor, colegas, vamos nos dirigir. Senhoras e senhores, gostaria de encerrar essa solenidade agradecendo especialmente ao diretor do Fórum da Subseção Judiciária de Paranavaí, o juiz federal Ricardo Cagliari Bicudo, que tão gentilmente nos acolheu para essa comemoração, bem como o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Paranavaí, Dr. Anderson Donizete dos Santos, que prontamente cedeu o espaço e apoiou a realização dessa solenidade. Muito obrigado, doutor Anderson. Tenho certeza, senhoras e senhores, que a Justiça Federal em Paranavaí continuará atendendo com presteza e eficiência não só aos cidadãos paranavaienses, como todos aqueles dos municípios jurisdicionados pela subseção. Agradeço mais uma vez a honrosa presença de todas e todos, augurando que venham mais muitos anos de igual êxito a essa subseção judiciária. Damos por encerrada essa solenidade e convidamos os presentes a participarem do coquetel que está servido no espaço de convivência desta casa. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.